Boa noite, alunos e tutores do nosso curso de Finanças na modalidade EAD. Tudo bom? Como estão vocês? Como passaram a semana? Hoje é um dia muito especial para nós, especial também para vocês. Estamos aqui então para comemorar uma data. Você sabe como que é, professor? O que a gente está comemorando hoje? Claro, professora. Hoje é o grande dia, é a última aula dos nossos formandos, né? Chegamos ao fim dessa caminhada, que eu tenho certeza muito produtiva para vocês. E agora os guerreiros estão chegando ao final dessa caminhada, né? Isso, gente. Está com grande satisfação que a gente está aqui, parabenizando vocês que chegaram até aqui e celebrando essa data maravilhosa com 2 aulas seguidas da nossa disciplina de análise de risco e crédito. Então vamos seguir para o quadro para a gente ver o que a gente vai ter hoje? Hoje é a 5ª teleaula da disciplina de análise de risco e crédito. Como nós vimos na nossa ementa, nós discutimos no primeiro dia de aula a introdução ao risco e crédito, na segunda teleaula os métodos de identificação e classificação de risco e oportunidade. Na terceira teleaula nós vimos 2 itens da ementa, ferramentas de mensuração de risco e mecanismos de controle. Depois vimos controles de mitigação e hoje vamos discutir teoria da carteira. Então na aula de hoje, nesse cronograma, na aula de hoje é a 5ª teleaula, nós vamos discutir teoria da carteira. Não haverá atividade de sala, porque na própria aula de hoje nós teremos também nossa 6ª teleaula com a revisão e a nossa prova regular. Então, na nossa aula, hoje nós vamos conhecer a teoria da carteira e compreender a aplicabilidade da teoria da carteira. Então, falando de teoria da carteira, o que nós podemos dizer? Essa teoria nasceu através de um trabalho desenvolvido por Markowitz, de 1952, na tentativa de reduzir os riscos perante a perspectiva de certo retorno esperado. Baseia-se em alternativas de investimentos para avaliação entre risco e retorno, em que o aplicador possa alcançar um retorno médio perante as alternativas que possuem uma aplicação de seus recursos. Então, gente, o que nós podemos comentar sobre essa teoria? Essa teoria tem até ligação com um certo dito popular. Aquela ideia que a gente diz assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Você já ouviu falar isso, professor? Claro, eu acredito que todos já tenham ouvido falar dessa passagem, para que você não coloque todos os ovos na mesma cesta. E agora nós vamos estudar até matematicamente o porquê isso é verdade. Isso, então vamos estudar matematicamente. Vamos lá, para nossas fórmulas, A teoria da carteira, como o professor disse, é uma teoria bem matemática, Com base na teoria da carteira, o cálculo do retorno sobre o investimento busca minimizar a variância entre a correlação de um investimento para que seu retorno médio possa alcançar melhor resultado. Professor, quando ele está falando minimizar a variância de correlação de investimento, o que ele está querendo dizer com essa expressão? Existem investimentos que são correlacionados, eles têm uma relação entre si? A gente comentou um pouco na aula passada, Por exemplo, quando você vai investir em bancos, você pode combinar isso com o investimento da Petrobras. Quando a Petrobras está indo bem, não necessariamente o banco está indo mal ou bem. E quando a Petrobras está indo mal, a gente também não tem uma relação do banco estar indo bem ou mal. Não tem a ver com isso, esse comentário? Sim, exatamente. Como a diversificação da carteira ela prega, que tenhamos que colocar os nossos ovos não na mesma cesta, então diversificar esses investimentos, uma das formas é você procurar investimentos que tenham correlações negativas ou que não tenham correlações. O que seriam correlações negativas, por exemplo, Quando um determinado fato econômico acontece, o setor A ele tem um impacto positivo e no setor B tem um impacto negativo. Então, caso essa correlação seja perfeita e você tenha a mesma quantidade de volume de investimento nos 2 setores, então você não vai ter nem ganho nem perda, porque um vai anular o outro. Normalmente essas correlações não são perfeitas, um vai subir mais, outro vai cair menos. Então, através dessas fórmulas, a gente consegue fazer uma média de forma a diminuir o risco e proporcionar um ganho mais seguro da sua carteira de investimentos. Muito legal isso que o professor falou. Acho que um exemplo que a gente pode dar para essa situação é, por exemplo, assim, quando o preço do petróleo, do combustível sobe, a gente espera que o resultado da Petrobras seja melhor e ela tenha mais lucros.
Ao mesmo tempo, se você tem uma empresa que está no ramo de transporte, como a empresa do transporte tem na sua estrutura de custos o combustível como um grande componente, a gente espera que para essa empresa a alta do preço dos combustíveis vai gerar uma diminuição dos lucros ou até um prejuízo. E isso vai se equiparar e até se anular. Então, a alta do preço do petróleo, que aumentou os combustíveis, vai aumentar o rendimento da Petrobras e vai diminuir o rendimento de uma empresa de transporte. Então, isso aí entra em empresas que têm correlação negativa nesse caso. Existem também as empresas que têm correlação zero. Vamos continuar no slide? Vamos sim. Esse modelo demonstrou a necessidade da diversificação dos investimentos, como forma de resguardar as aplicações que envolvam certa taxa de incerteza e risco. Gente, o que não envolve incerteza e risco quando a gente fala de investimento, né? Investimento está muito ligado a essa ideia de incerteza e risco. Então, a variância pode ser encontrada através da subtração entre os valores encontrados e a média ponderada encontrada, elevado ao resultado ao quadrado e dividido o resultado pelo número de elementos. Vamos perguntar para a gente, o que é variância? Variância é uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da média. Ou seja, quanto maior for a variância, mais distante a média estarão os valores. E quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. A gente tem aqui um exemplo, né? X menos a média ao quadrado, dividido pelo número de elementos. Isso aqui vai ser a forma matemática que a gente vai calcular nossos exemplos de teoria da carteira. Professor, quer comentar um pouco sobre como que é a variância? Como que a gente chega à noção de variância? Claro. A noção de variância é porque apenas a média ela nem sempre é um cálculo que vai te dar uma ideia exata do que está acontecendo. Vamos dar um exemplo. Se você vai tirar a média de 2, 3 vezes o número 2. Então, claro que a média vai ser 2. E a variância, nesse caso, vai ser 0, porque todos os números eles estão na média. Porém, se você fizer uma média, digamos, entre 2, 4 e 6, né, esses números eles estão diferentes da média. Então, a variância ela vai te mostrar o quão distantes esses números estão da média, para que você possa, né? Falando aqui de calcular a variância, a gente está falando de calcular a variância dos elementos que são nossos elementos de investimento, né? Nossos rendimentos. Isso, exatamente, porque você precisa saber o quanto esses elementos estão distantes ou não da média. Quanto menor for a variância, é sempre melhor. Porque você está com, digamos que o risco é menor nesse caso. Mas você precisa dessa informação para que possa ser feita a análise. Isso. Então, a gente vai olhar, por exemplo, assim, o seu investimento. Você pega uma série histórica desse investimento nos últimos 3 meses ou nos últimos 3 anos e você vai olhar qual foi a variância e qual foi a média de rendimento desse investimento. Esse investimento pode ser financeiro ou pode ser sua loja, pode ser o seu empreendimento. Se você tem um empreendimento e você sabe qual é o rendimento que você tem mensal, você pode pegar o rendimento dos últimos 3 meses, calcular a média e calcular a variância, né? Você pode comparar isso para um investimento ou para vários investimentos. Vamos continuar no slide, na fórmula? A média é a soma dos elementos em valor, divididos pelo número de elementos. Exemplo, a gente tem aqui, né, 10 mais 5, 15 mais 12 dividido por 3, que é a quantidade total de elementos. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Variância, né, que nós discutimos aqui em cima. Você tira a raiz quadrada, você vai achar o desvio padrão. A gente precisa relembrar esses elementos, né? Média, desvio padrão e variância, para a gente poder recapitular o que está acontecendo aqui na teoria da carteira, né? Então, vamos trazer um exemplo de aplicação de teoria da carteira? Podemos tentar explicar a teoria da carteira a partir de um investimento em um ativo A, que oferece um retorno de 12%, e outro ativo B, que ofereça 16% de retorno, com o mesmo nível de participação dos recursos a serem aplicados, ou seja, no total do seu investimento, você vai determinar 50% para cada investimento. No total do seu recurso, né? 50% do recurso para cada investimento. Vamos calcular então o retorno da carteira? Aplicando aqui a fórmula, a gente vê que o retorno da carteira vai ser igual a porcentagem do meu capital que eu investi nesse investimento. No caso aqui, esse aqui é o ativo A, então eu apliquei esse 0,5, 50% do meu recurso no meu ativo A que está rendendo 12%, mais
Aqui a porcentagem que eu apliquei, nesse caso no meu ativo, no meu investimento B. Novamente eu apliquei 50%, por isso esse 0,5%, no investimento que está rendendo 16%, que é o meu investimento B. Tá? Então aqui a gente vai somar para achar o retorno da sua carteira. Então eu tenho uma carteira composta por 2 investimentos, o meu investimento A está aqui caracterizado por 50% do meu recurso está nele, ele está rendendo 12% ao ano. Então 12% vezes 50%, a gente vai ter o retorno de 0,06. E o meu investimento B está aqui, 50% do meu recurso está aplicado nele e ele está me rendendo 16% de retorno. Eu vou fazer a multiplicação, 50% vezes 16, e vou achar 0,8. Né? Aqui a gente procede com a soma, 0,6 mais 0,8 vai totalizar 0,14 ou 14%. Tá? O que eu calculei aqui, gente? Esse cálculo mostra pra gente qual é a minha média de retorno quando eu tenho um grupo de 2 investimentos. Eu tenho um investimento no meu ativo A e no ativo B, e eu quero saber qual é a média de retorno. Aí eu não estou falando de períodos para um mesmo investimento, estou falando de diferentes investimentos. Você pode pensar na prática assim, eu tenho uma loja e também presto um serviço de consultoria. Então eu tenho um investimento no meu trabalho próprio como empreendedor. O que eu tenho de retorno no meu tempo que eu gasto para a minha loja e o que eu tenho de retorno no meu investimento e no meu tempo que eu gasto para trabalhar com consultoria. E aí você vai calcular a média de retorno. Prosseguindo, a gente pode falar aí de exemplos de aplicação que você pode mudar o seu nível de participação. Supondo agora que o nível de participação dos investimentos vão deixar de ser 50% para cada um e vão ser alterados para 25% para A e 75% para B. Um novo negócio, né? Está aqui o símbolo do negócio. Então, como vai ficar esse exemplo, né? A situação anterior, o ativo A oferecia o retorno de 12% e o ativo B o retorno de 16%, né, com 50% para cada um. E a gente estava calculando assim, esse 0,5, que significa 50%, multiplicado pelo 12, que é o retorno do ativo A. 50%, 0,5, multiplicado por 16, que é meu ativo B. Eu estava fazendo as multiplicações, chegando ao resultado, transformando em porcentagem. Agora, a situação atual. Na situação atual, a gente mudou os níveis de participação. Então, o investimento A está com 25% e o investimento B está com 75%. Para calcular, então, aqui no meu ativo A, eu vou ter esse 0,25%, que são os 25% que agora é a participação do meu ativo A. E, de novo, eu tenho 12%, que é o retorno do meu investimento A, aqui em cima, olha. Vou somar esses valores com o 75, que se refere a 75% de participação, nesse caso do meu ativo B, e 16, que é o retorno do ativo B. Vou fazer, então, ambas as multiplicações. Da primeira eu vou achar esse resultado, 0,25 vezes 12 vai dar 0,03. E na segunda multiplicação, eu vou achar este resultado aqui. 0,75 vezes 0,16 vai ser igual a 0,12. Então, eu faço uma soma para achar 0,15 ou 15%. Professor, então, eu mudando a participação de quanto recurso eu coloco no meu ativo A ou no meu ativo B, eu tive uma mudança no meu total de retorno de 14% para 15%. Isso é uma mudança positiva? Sim, sim. Esse exemplo ele é muito bom porque a gente começa a enxergar que você pode utilizar esse método para vários investimentos ao mesmo tempo. Que nem nesse exemplo, você tem uma participação de 25% em um investimento e 75% em outro. Mas caso você tenha 3, 4, 5 investimentos ao mesmo tempo, é só você determinar as porcentagens para que cada investimento está sendo aplicado, que você vai ter um retorno esperado, né? Isso. Você vai ter mais clareza de dados, né, gente? Acho que o mais importante para a gente que está atuando na área de finanças é a noção de que é muito importante ter a clareza dos dados. Se você tem mais de um negócio e você não
não sabe quanto de rendimento você está tendo de cada um desses negócios, você está tomando decisões sem todas as informações. Então, você está deixando de tomar a melhor decisão possível. Se você tem 2 negócios com retornos diferentes, pode ser que você queira diminuir um negócio e investir mais no outro, que está dando mais retorno e tem mais potencial, né? E essa teoria da carteira vai te mostrar isso. Como alocar o seu recurso de maneira a você encontrar o maior retorno possível, mesmo minimizando o risco. Exatamente. Vamos prosseguir, então? Vamos calcular, nesse nosso caso, o desvio padrão? Primeiro, de novo, o que é desvio padrão? Em algumas situações, apenas o cálculo da variância pode não ser suficiente, pois essa é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito distantes da média, né? Às vezes a gente tem um valor muito longe da média. Eu tenho assim, uma série assim, 2, 10, 12, 16 e 100. Olha lá, eu estou tendo aqui uma série com 3 números muito próximos e outros 2 números bastante distantes da média, principalmente o 100, né? Bastante distante da média. Então, se eu tenho só um dado para indicar a variância, eu vou achar uma variância muito alta, sendo que, na verdade, a maior parte dos meus números estão relativamente próximos da média. Isso aqui que está meio estranho mesmo, né? Então, para achar esse número que está muito estranho, a gente usa o desvio padrão, né? Além disso, o fato de que a variância ser calculada ao quadrado causa uma certa camuflagem nos valores, dificultando sua interpretação. Uma alternativa para solucionar esse problema é o desvio padrão. Outra medida de dispersão. Então, o que é o desvio padrão? É uma medida de dispersão, a medir quão disperso em relação à média estão a sua série de dados. O desvio padrão, aqui representado pela sigla DP, é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Na prática, o desvio padrão indica qual é o erro se quiséssemos substituir um dos valores coletados pelo valor da média. Ou seja, se eu quisesse substituir, por exemplo, esse 100 pelo valor da média, qual seria a minha chance de erro, né? E isso aí vai ser dado pelo desvio padrão. Eu sei que vocês viram isso em estatística, né, gente? A gente está vendo só uma recapitulação aqui. Vamos prosseguir? Dando sequência à análise, teríamos que verificar os riscos relativos aos investimentos, que, de forma geral, tendem a não ser idênticos. Assim, deveria ser identificado o desvio padrão dos investimentos dessa carteira, através da seguinte fórmula. PA, que é o peso do ativo A na carteira, multiplicado ao quadrado, PA ao quadrado, multiplicado pelo desvio padrão de A, também ao quadrado, mais PB, que é o peso do ativo B nessa carteira, ao quadrado, vezes o desvio padrão de B ao quadrado, mais 2PA, que é o peso do ativo A, 2 vezes PB, vezes, a gente usou esse símbolo aqui, né, professor, para identificar a correlação entre os ativos, que é a variação numa escala de menos 1 a 1, e menos 1 a 1 passando pelo zero. Esse símbolo aqui, gente, ele está ligado àquele conceito que a gente falou no começo da aula, que é aquela noção de que a gente deseja que nossos ativos tenham uma correlação negativa ou igual a zero. Por quê? Isso vai significar que não todos os nossos ativos vão estar ganhando recurso ao mesmo tempo ou perdendo dinheiro ao mesmo tempo, né? Quando a gente está dentro de um ramo de mercado, por exemplo, eu estou num ramo de videotapes, né? Eu tenho uma loja que vende cassete, né? De aparelho de videocassete e tenho também uma locadora de videocassete. Então, existe muita correlação entre meus negócios. Quando chega o DVD e substitui a tecnologia, ambos os meus negócios vão falir, porque ele está substituindo tanto a máquina quanto o produto que vai dentro da máquina, que é a fita que é alugada, né? Então, essa é uma correlação muito positiva, que nesse nosso caso seria representada pelo número 1. O que nós estamos buscando aqui é argumentar que o importante quando você vai fazer diferentes investimentos é buscar investimentos que tenham correlação ou zero ou negativa. É zero quando a variância em um não altera o outro. E é negativo quando um melhora a situação, o outro piora. Que é aquele caso do exemplo que a gente deu da Petrobras, quando aumenta o preço do combustível, ela melhora, e a empresa de transporte, que quando aumenta o preço do combustível, para ela o cenário piora. Isso, né, professor? Isso, exatamente. Esse conceito, ele é simples, ele é muito importante, porque caso você
faça investimento em vários setores, mas esses setores têm uma correlação positiva, você na verdade não está diversificando seus investimentos, porque eles estão afetados pelo mesmo risco. Você, para diversificar os investimentos, né, para realmente colocar os ovos em cestas diferentes, você precisa que essas cestas tenham correlação ao zero ou correlação negativa. Caso contrário, por mais que você esteja investindo em empresas diferentes, você está colocando todos os ovos na mesma cesta. Ótimo, professor, excelente. Então aqui a gente tem esse símbolo para dizer, né, a correlação entre A e B, e a gente ainda vai estudar a correlação para A e a correlação para B. Gente, nesse nosso exemplo aqui, nós vamos imaginar, vamos trazer os dados, né? Caso deseje aplicar esses recursos em 2 investimentos que tenham apresentado nos últimos 3 períodos os seguintes resultados. Investimento A. Investimento A, para os últimos 3 períodos, apresentou o seguinte resultado. Num mês ele deu retorno de 16%, no outro mês 12% e no terceiro mês 11%, com tendência da manutenção da última taxa, ou seja, a tendência agora é manter 11%. Já meu investimento B, eu vou ter que B vai ter dado rendimento de 12%, num mês, 11% no outro e 13% no seguinte, com tendência de manutenção da última taxa, que no caso é 13%. Primeira coisa que a gente vai fazer para aplicar a teoria da carteira vai ser encontrar a média. Isso aqui é média simples, eu sei que vocês já aprenderam a fazer. Então a média simples para o A vai ser simplesmente 16 mais 12 mais 11. Aqui nós vamos ter 39, né? 16 mais 12 vai dar 28, 28 mais 11, 39. Tudo isso dividido pelo número de elementos, no caso aqui 3 elementos dividido por 3. Então 39 dividido por 3 vai dar esse resultado de 13%, que é a média de rendimento do investimento A. Então, vamos calcular aqui a média do investimento B? O investimento B, eu falei para vocês, que deu retorno de 12% no mês, 11% no outro e, por fim, 13% no terceiro mês. Tudo isso a gente vai ter que, para calcular a média, dividir pelo número de elementos, né? Então, a gente vai somar aqui, né? 12 mais 11, 23. 23 mais 13, 36. Então, a gente tem aqui 36 dividido por 3, que é a quantidade de períodos que a gente está avaliando. 1, 2, 3 períodos. Então, 36 dividido por 3 vai estar 12, 12%. Isso é a média de rendimento do investimento B. Prosseguindo na fórmula, a gente vai ter que calcular a variância. Para calcular a variância, a gente vai utilizar as médias que nós encontramos e os elementos. Então, o que a gente vai fazer assim? No mês 1, menos a média para o investimento A. Então, mês 1 de A menos a média de A ao quadrado. Então, vamos lá. Qual foi o resultado do mês 1 de A? No mês 1 de A, nós tivemos 16% de retorno como resultado. Então, a gente vai calcular 16 menos 13, que é a média de A. Para o mês 2, mesma coisa. Qual foi o resultado do mês 2? No mês 2, nós tivemos 12% de resultado. Deixa eu só retornar para mostrar de onde são esses dados. Esses dados estão saindo daqui, olha só. A gente falou, investimento A. Mês 1, 16%, mês 2, 12%, mês 3, 11%. Então, vamos retornar para outro slide. Está aqui, 16, 12 e 11. E a média que nós calculamos, menos 13. Então, sempre vai entrar o resultado do mês, menos a média, resultado do mês, menos a média, tudo isso sempre entre parênteses, ao quadrado, e a gente vai somar esses resultados, né? Aqui nós temos 16 menos 13, vai dar 3. 3 ao quadrado, mais 12 menos 13, que dá 1 ao quadrado, mais 11 menos 3 dá 2 ao quadrado, né? Então, aqui a gente vai calcular assim, 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. A gente vai fazer isso aqui tudo sempre dividido pelo número de elementos. Né? Então, isso aqui tem que ser dividido por 3, e isso aqui tem que ser dividido por 3 também. Vamos prosseguir aqui. A gente vai fazer essa soma, 9 mais 1, esse 9 mais 1, 10 mais o 4, 14. Então, 14 dividido por 3,
E aqui a gente vai achar o resultado de 4,666, aqui numa dízima periódica. E esse é o resultado da variância de A. Estão vendo a aplicação de tudo que vocês estudaram lá em estatística? Vamos calcular também a variância de B? Da mesma maneira, gente, para calcular a variância, a gente vai perguntar os resultados dos períodos, que no caso de B vai ser 12, 11 e 13. Deixa eu voltar novamente para o slide anterior, para vocês verem de onde a gente está tirando esse dado. Olha aqui, ó, investimento B deu retorno de 12%, 11% e 13%. Então, tá aqui esses dados, 12, 11 e 13. Menos a média, que nesse caso foi a média de 12, né? Então, para calcular aqui, a gente vai fazer 12 menos 12 vai dar 0 ao quadrado, mais 11 menos 12 dá 1 ao quadrado, mais 13 menos 12, novamente dá 1 ao quadrado. Tudo isso tem que ser dividido pelo número de elementos, neste caso 3. Então, vamos calcular os quadrados. 0 ao quadrado continua 0, 1 ao quadrado continua 1, mais 1 ao quadrado continua 1. A gente faz isso dividido por 3. Então, 1 mais 1 dividido por 3. Tem alguma coisa errada aqui, professor? Não. Tem, sim. Aqui, né? O problema é que o 4, ele está 4 dividido por 3. 4, mas acho que aqui ficou 4, ele considerou que esse resultado aqui deu o quadrado de 4. É. Né? A gente copiou esse exemplo do livro, a gente está com um pequeno errinho aqui, ó. No nosso exemplo, aqui está 13 menos 12, e aqui o resultado do quadrado está dando 4, não era, né? Para dar 1, porque o resultado dessa subtração não é 2, é 1. Então, vai dividir por 3. A gente vai fazer aqui 0,67. 0,67. Né? 2 dividido por 3, 0,67. Gente, vocês observaram como a variância de B está muito menor do que a variância de A? Vamos observar, vamos analisar aqui. A gente tem aqui uma variância de 0,67 para B e 4,666 para A. Isso a gente observa nos dados. Olha lá, a média em A, deixa eu só limpar um pouquinho que a gente escreveu aqui no quadro. A média em A foi de 13. Mas a gente tem elementos em A que são muito distantes dessa média. Por exemplo, aqui esse 16 ou esse 11. Ambos estão assim, aqui está 3 algarismos e aqui está 2 algarismos para baixo. A gente está muito longe da média, né? Já aqui, no exemplo B, a gente teve uma média de 12. E olha como os números estão bem mais próximos dessa média. Ó, um é o próprio 12, o outro é apenas um número a mais e o outro apenas um número a menos. Então, realmente, em B, a gente tem uma média muito mais próxima dos elementos, a gente tem uma variância muito menor. Isso, na prática, significa que o investimento no ativo B oscila menos ao longo do tempo. A gente pode comparar isso o quê? Com aqueles investimentos que um mês está dando muito retorno, outro mês está dando muito pouco. Né? Isso é o caso do investimento que tem mais variância. Aquele investimento que tem menos variância, ele vai dar um retorno muito similar, mês após mês. Ok? Calculamos a variância, vamos calcular o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão, ele é dado pela raiz quadrada da variância. A gente calculou e chegou nessa variância, né? Então, a raiz quadrada de 4,666, essa raiz quadrada a gente faz aí na calculadora e dá 2,16. Essa aqui está erradinha, né, professora? A gente calculou aqui que ela não é 1,66, está errado. O certo dela é dar 0,67. Nosso caderno da disciplina está com alguns errinhos. Então, aqui deveria ser, deixa eu riscar, aqui deveria ser 1 também. E aqui ia ficar 2 dividido por 3. Então, o resultado aqui é 0,67. Então, aqui o desvio padrão de B, o correto, ele ser calculado com raiz quadrada de 0,67. Que nesse caso, o resultado vai ser... Pode fazer pra gente aí, professor? Sim. Então, o resultado é 0,82. 0,82. Ok. Dando prosseguimento, vamos analisar o que isso significa na teoria da carteira. Aplicando os resultados da fórmula na teoria da carteira, considerando uma variância zero. Teremos aqui, gente, lembra a fórmula como que era? Porcentagem que eu apliquei no ativo A. Então, 0,25 ao quadrado,
multiplicado pelo rendimento do ativo A, 2,16 ao quadrado, porcentagem do meu negócio que eu apliquei no meu negócio B, 75%, então 0,75 ao quadrado, mais rendimento do meu ativo B, 12, variância, né, do meu ativo B, 1,29. E aqui a correlação entre o meu retorno esperado, né, 12% na média, ou 16% na média, vezes o meu zero, que é a minha oscilação em relação à média, e os 2,16, vezes 1,9. A gente vai ter, calculando isso, o resultado da teoria da carteira, um resultado para a minha situação A de 1,2275. Gente, isso é um número indicador para a gente ver qual seria. Isso aqui vai dar um índice de comparação com outros resultados. A gente vai considerar, então, comparativo à carteira no meu segundo estudo de caso, quando eu mudei minha alocação de recurso. Se eu fizer 75% do meu ativo A e 25% do meu ativo B. Aí eu vou aplicar a fórmula com os rendimentos das médias e das variâncias conforme a gente calculou e vou achar o resultado de 2,728. Gente, esses dois resultados, a gente pode ver a mudança entre eles. Quanto maior esse resultado que a gente encontra nesse cálculo da carteira, mais vantajoso, maior vai ser o rendimento e mais estável ele vai ser ao longo do tempo, porque está sendo desconsiderada a variância entre esses valores. Então, ainda analisando os resultados na teoria da carteira, teríamos como resultado um maior risco na carteira que indicasse uma aplicação de 75% do capital investido no ativo A. E um menor risco na carteira que utilizasse apenas 25% de recursos a serem aplicados no investimento A. Então, se eu tenho uma carteira, que é o que a gente comparou, deixa eu voltar o slide aqui, essa primeira carteira, né, ela está composta assim, 75% do ativo A, está aqui exposta, né, 75% do ativo A, e 25% do ativo B. Já nessa segunda carteira, a gente está fazendo 75% do ativo B e 25% do ativo A. E o que a gente vai ver aqui de resultado? Que a carteira com 25% do meu recurso, do meu capital total investido no meu ativo A, vai ser aquela que vai apresentar menor risco. Menor risco, e a gente vai analisar também, né, pela perspectiva do risco e do retorno. Analisando na perspectiva do risco, a gente vai descobrir que essa é a melhor opção. Quando a gente vai ver na perspectiva do retorno, a média dos rendimentos na carteira A, ela era, do ativo A, era mais vantajoso, né? Então, a gente tinha um ativo A rendendo uma média maior de 13%, e isso aí vai significar que o retorno ele vai ser mais vantajoso quando a gente faz uma carteira com 75% no ativo A. No entanto, esse retorno aí nem sempre vai ser vantajoso você optar apenas pelo maior retorno se você vai se desfazer da análise do menor risco, né? Você vai maximizar o seu retorno, ter um retorno melhor com risco menor, quando você optar por aquela carteira de 75% no investimento B e apenas 25% no investimento A. É isso, professor? Exatamente. Com essa análise, a gente consegue ver que o ativo A, apesar de ele proporcionar um retorno maior ou uma expectativa de retorno maior, ele é o ativo mais arriscado dessa carteira. Então, em busca de diminuir o risco total da carteira, você aloca uma menor parte dos seus recursos no ativo A e passa a maior parte dos recursos para o ativo B, que é a parte da carteira, digamos, que vai te dar sustentação, que vai dar a segurança. Enquanto os 25% do A, que é o rendimento mais arriscado, é onde a sua carteira pode ter grandes saltos ou, às vezes, algum prejuízo também nesse ativo. Porém, por ser mais arriscado, você deixa uma menor parte dos recursos com ele.
Gente, essa teoria da carteira, ela é muito utilizada pelos fundos de investimentos. Os bancos, quando vão fazer análise de investimentos, fazem utilização na prática desses cálculos de fundos de investimentos. Quem vai trabalhar com isso na prática pode aprender fazendo e trabalhando realmente com a teoria. O que a gente deseja passar para vocês nessa teleaula hoje é o significado da teoria da carteira e sua aplicabilidade. Então, para complementar a atividade de hoje, na atividade de sala, há um texto que vai argumentar sobre o que é a teoria da carteira, como ela é útil, como ela deve ser usada e o que a gente deseja que vocês elaborem, então, respostas, mostrando pra gente que vocês entenderam o que é a teoria da carteira, quando ela deve ser utilizada e qual é a sua utilidade, tá? Espero que tenha ficado claro, né, professor, nessa aula. Sei que esse exemplo de matemática é um pouquinho complexo, que envolve bastante estatística, né? Mas a gente deixa vocês com a atividade de sala. Vamos fazer, então, o teste, né, da nossa aula de hoje e voltamos depois para a correção da atividade e comentário e revisão da aula. Exatamente, pessoal. Qualquer dúvida, não esqueça que você pode sempre perguntar pra gente, né? Aguardamos suas dúvidas. Estamos de volta para a correção da atividade. E aí, gente, o que vocês acharam do texto? Vocês perceberam aquilo que a gente comentou no final da nossa aula? Vocês conseguiram compreender a utilidade da teoria da carteira e o que é a teoria da carteira? Nós aguardamos a participação de vocês no chat para complementar, então, a compreensão e interpretação desse texto que foi a atividade de sala de hoje. Vamos à leitura do texto, professor? Vamos sim, professor. Então, vamos lá. O nome do texto é Teoria e Prática na Gestão de Carteiras. Isso é uma fração de um texto de Marcelo D'Agosto que foi publicado no jornal Valor Econômico. Então, no texto é dito, no mundo financeiro ideal, o investidor delegaria a gestão de suas economias para profissionais especializados. Os gestores de recursos administrariam os investimentos, levando em consideração o perfil de risco adequado para o cliente. E perseguiriam o objetivo de atingir o maior retorno possível, respeitando um determinado patamar de perda que fosse aceitado pelo aplicador. Um gestor bem capacitado atingiria as metas que foram estabelecidas. Se não conseguisse cumprir os objetivos, bastaria que o investidor procurasse outro especialista. As medidas de desempenho ajustado ao risco, índice de Sharpe, Alpha, índice de Traynor, por exemplo, seriam determinantes para classificar a habilidade de cada profissional especializado na gestão do patrimônio do investidor. Os melhores gestores administrariam mais recursos e poderiam cobrar comissões maiores dos clientes por causa da qualidade superior do serviço prestado. Para buscar compreender os motivos pelos quais nem sempre as coisas acontecem conforme esperado pelos modelos teóricos e trocar experiências sobre pesquisas em andamentos, diversos especialistas participaram do 12º Encontro Brasileiro de Finanças na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, na FEA da USP, na semana passada. A base da teoria de finanças é que existe uma carteira composta por um ativo livre de risco, um título público de curto prazo, por exemplo, com um conjunto de ativos de renda variável, tais como ações de empresas negociadas em bolsa, de maneira que o resultado final proporcione o maior retorno possível, dado um determinado nível de risco. Achar a composição dessa carteira ideal é o grande problema de ordem prática. Então, gente, esse é o nosso texto. O texto fala dos profissionais capacitados que vão atuar e vão compreender qual que é o nível de risco que o investidor é capaz de aceitar
e fala também de como isso se relaciona ao retorno. A gente vai achar uma composição de carteira que identifique o menor risco, ou o risco mais próximo do alvo do que o seu investidor é capaz de aceitar, e dê o maior retorno possível nessa situação. É isso, professor? Isso, é isso mesmo. E esse texto, ele mostra bem o que nós também estudamos um pouco antes, né, durante a aula, onde a gente viu pela análise que caso você colocasse 25% dos seus recursos no ativo A e 75% dos seus recursos no ativo B, a carteira iria apresentar uma maior segurança do que se fosse ao contrário. E isso está diretamente relacionado ao que foi dito nesse texto. Você determina primeiro o nível de risco aceitado pelo investidor e depois faz a composição da sua carteira. No exemplo que nós demos, nós podemos entender que o ativo B seria o ativo livre de risco, pois você iria colocar 75% dos seus recursos nele, de forma a dar uma estabilidade maior para a sua carteira. E o ativo mais arriscado seria o ativo A, onde você colocaria os 25% dos seus recursos. E esses riscos, como a gente disse, está totalmente ligado à variância, né? A variância que significa um mês ele está dando mais rendimento, no outro mês o rendimento ser muito menor, essa oscilação do nível de rendimento do investimento, tá? Então, para analisar esse texto, a gente trouxe algumas questões para guiar a leitura. Eu gostaria que a gente vai comentar as questões aqui, mas eu gostaria também de saber a resposta de vocês que estão aí nos polos, nossos amados polos, né, no interior de todo o nosso estado querido. Tragam suas respostas, a gente gostaria muito de lê-las aqui, tá? Então vamos começar primeiro. O que é a teoria da carteira? O que a gente poderia dizer, professor, o que é a teoria da carteira? A teoria da carteira, acho que traduzindo o que nós vimos na aula, poderíamos simplificar dizendo que é um método pelo qual você vai buscar os melhores investimentos de acordo com o seu grau de risco, o grau de risco que você aceite, onde você vai encontrar o menor risco possível atrelado ao maior retorno possível. Ótimo, professor. Outra maneira de encarar também é você pensar, teoria da carteira é uma teoria na área de finanças que trata da composição de investimentos para chegar ao retorno maior possível num nível de risco aceitável. É só uma maneira de refrasear isso, né? Se vocês trouxeram diferentes respostas para isso, nós gostaríamos de comentar essas respostas também. Vamos para a questão número 2, aqui no quadro. Para que é utilizada a teoria da carteira? Para que é utilizada, professor, essa teoria? Ela é utilizada para que você possa fazer a composição ideal de ativos na sua carteira, como a professora disse, de acordo com o seu nível de risco aceitado. Então, ela é utilizada, gente, quando a gente está tratando de escolher quais ativos investir, escolher investimentos, compor o seu capital investido em diferentes investimentos. Toda vez que você vai analisar a composição de investimentos, você fala em estudar a teoria da carteira, tá? A gente ainda tem uma última pergunta. É dito quais são os dados utilizados na teoria da carteira. Quando a gente vai ver os dados que a gente utiliza, a gente vai falar principalmente da composição, que a gente está mais falando aqui, né? Composição. Essa composição é a porcentagem do seu recurso que você vai colocar ou no investimento A ou em um investimento B. Além disso, na teoria da carteira, a gente vai estudar a variância. E essa variância vai aparecer também na forma do desvio padrão. O que é isso? A gente utiliza o desvio padrão para calcular os níveis de dispersão de investimentos, que é o fator que a gente está ligando a risco, né? Risco que a gente está muito ligando a essa variância. Além disso, a gente fala de correlação entre os investimentos que compõem a carteira. A gente busca sempre uma correlação ou igual a zero ou negativa, para que o ganho em um investimento supere a perda em outro. E a gente vai com isso minimizar o risco. É isso, professor? Tem algo a acrescentar? Não, professor, é isso mesmo. Tá. Então, quando a gente vai discutir quais são os componentes que a gente vai utilizar, a teoria da carteira, essa ideia de que nós vamos utilizar qual é a porcentagem que a gente está utilizando de investimento em cada um dos investimentos
e qual é o desvio padrão apresentado como retorno de cada um desses investimentos. Além disso, a gente vai ter que analisar necessariamente a correlação existente entre esses investimentos. A gente não mostrou cálculo de como chegar nessa correlação, né? É um pouquinho mais complexo, a gente vai ver bastante exemplo disso na internet, né? A gente vê qual é a correlação que existe assim, entre investimentos diferentes e vai depender mais de uma análise conjuntural. Por isso que a gente diz que é resultados -1, 0 ou +1, que é como se fosse só uma informação. Tem correlação? Sim, não, positiva ou negativa. Se positiva ou negativa, vai ser -1 ou +1. -1 no caso de negativa, +1 no caso de positiva. E se não há correlação, o resultado vai ser 0. É isso? É isso mesmo. Gente, a gente fica por aqui, né, com a nossa atividade de sala. A gente, na aula de hoje, é isso que nós discutimos, teoria da carteira, é o último tópico da nossa ementa. Eu, particularmente, acho esse tópico muito técnico, muito profundo, achei uma coisa que é muito menos útil do que o restante do nosso curso. Eu vi o nosso curso, assim, como muitas coisas úteis para você utilizar em diferentes esferas de empresa. Mesmo uma pequena empresa, uma média empresa, uma microempresa, até mesmo um microempreendedor individual, acredito que ele pode se valer do conhecimento que a gente trouxe nas outras aulas. Já essa aula, a aula de hoje vai trazer um conhecimento muito mais técnico, muito mais específico, muito mais aprofundado, que eu acho até que se destoa um pouco do conteúdo das outras aulas, né? Mas ele está na ementa, por isso que a gente abordou ele aqui hoje. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai cobrar esse conteúdo de uma maneira bem tranquila na avaliação, a avaliação que se segue aqui logo depois do intervalo, né? A gente vai ter intervalo, a revisão, seguida pela avaliação. Então, a gente aguarda vocês para a aula de revisão. Vocês podem ficar bem tranquilos e podem preparar suas dúvidas. Tragam para a gente que a gente quer fazer uma aula bem conversada na nossa aula de revisão, comentando nossas aulas passadas e todo o conteúdo. Certo, professor? Sim, exatamente. Estamos a postos aqui no chat, tá, gente? Então, vamos para o intervalo e a gente retorna depois com a nossa revisão.